Então o famoso 1% ao mês agora está de volta no mercado financeiro. Ele voltou, títulos de tesouro pagando mais de 1%. E isso pode aumentar ainda mais com a Selic, podendo passar de 13% no Brasil. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Será que a renda fixa voltou a valer a pena? E com o fato da taxa Selic continuar subindo, tem muita gente fazendo besteira com seus investimentos, caindo em umas armadilhas que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que a taxa Selic ela é tão maluca assim. Afinal de contas, se a gente olha para esse gráfico, em nenhum momento do tempo ela é constante. Ou ela tá subindo, aí depois de subir ela volta a cair, passa um tempinho só de lado, e esses ciclos se repetem ao longo da história. E não precisa a gente ir muito longe para entender que esse é um comportamento cíclico, senoide, como se chama nas faculdades de engenharia. Mas por que isso tudo acontece? E para te explicar, a gente precisa lembrar qual é a principal função do Banco Central do país. E segundo o próprio site aqui, na missão do Banco Central, a maior atenção é em garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, ou seja, manter a inflação controlada. E para fazer isso, a principal ferramenta que o Banco Central tem é a famosa política monetária, que é o que também diz o próprio site aqui do BC falando da política monetária e a sua principal ferramenta, que é a taxa Selic, decidida ali pelo Copom. Porque manter a taxa de inflação baixa, estável e previsível é a melhor contribuição que a política monetária do Banco Central pode fazer. Ou seja, quando a inflação tem indícios de ficar mais altas ou risco de ficar mais alta, a Selic sobe. Aí quando a inflação dá lá uma controlada, a Selic cai, que é para estimular o crescimento econômico. Essas duas direções diferentes da política monetária se chamam de expansionista, quando a gente tem um ciclo de Selic caindo, e contracionista, quando a gente tem um ciclo de Selic subindo. Beleza, todo mundo saindo da mesma página. Como é que esses ciclos têm acontecido nos últimos anos? Se a gente volta um pouquinho lá para o governo Dilma, por causa da pressão da inflação resultante do fracasso daquela nova matriz econômica, a taxa Selic chegou a 14,25% ao ano. E ficou bastante tempo por lá, um pouco mais alta. Em outubro de 2016, ela começou a cair. Voltou para 14% e foi caindo, chegou até 7% no dia 7 de dezembro de 2017. E aí, um tempo depois, veio a pandemia. A atividade econômica, de início, sofreu um baque natural naquele momento. E aí, a resposta da política monetária foi ser ainda mais expansionista, trazendo a Selic para 3,75% ao ano. A gente ainda seguiu vendo novas quedas, quando em agosto de 2020, a taxa caiu para 2% ao ano, no menor patamar da história. Ou seja, de 2016 a 2020, a gente viu um grande ciclo de queda de juros. E foi justamente nesse período de 4 anos de queda que a Bolsa de Valores viu a quantidade de investidores crescer como nunca, 466% de alta. Eu costumo brincar que nenhum educador financeiro fez mais pelo Brasil do que a queda da taxa Selic. Olha aqui o crescimento de número de investidores pessoas físicas naquele momento e depois dos anos 2020. Naquele auge de 2020 ali, quando a Selic estava 2, eu já trabalhava atendendo clientes no mercado financeiro. Absolutamente ninguém queria falar sobre renda fixa. Afinal de contas, tu ia pegar uns títulos pagando 4% ao ano, 4,5% ao ano. Todo mundo só queria falar de bolsa. E aí o tempo foi passando, o que aconteceu? A inflação começou a descontrolar novamente. E aí o ciclo de queda de juros teve um fim e a gente voltou para o ciclo de alta. Quando a Selic subiu para 2,75, e aí o Copom falou, subiu e vai subir mais. E continuou acontecendo. Selic foi para 3,5, tempo depois 5,25, quando viu já estava 10,75, até bater 12,75 e um tempo depois 13,75, que foi o último patamar mais alto da taxa Selic. E aí, beleza, ela passou alguns meses naquele patamar de 13,75, voltou a cair, bateu o 10,25 e o que a gente vê agora é a taxa Selic começando a subir de novo. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque numa retrospectiva de poucos anos, a gente tá falando de menos de 10. A gente já tem um panorama dessa característica cíclica da Selic. E aí já tem gente falando de novo que ela pode ir para quase 14% também. Só que tudo isso são previsões não oficiais, de alguns analistas dizendo o que eles acham. A previsão que é oficial mesmo para a Selic é a do Boletim Focus, que é emitida também pelo Banco Central. E aí aqui eu te dou mais um panorama. Olha como era que estava o Boletim Focus em março desse ano, de 2024. Colocando a expectativa da Selic para o final de 2024 em 9% ao ano. E aí agora o panorama já está completamente diferente. E a expectativa é que a Selic bata 11,75% no final desse ano. Percebe como as próprias previsões mudam ao longo do tempo? E aí beleza, o Boletim Focus é a ferramenta oficial do Banco Central para fazer as previsões dele. Só que o mercado financeiro, que não é bobo nem nada, também tem a sua forma de fazer previsões para os juros futuros. E é isso que a gente encontra no site da Ambima quando a gente digita curva de juros futuro no Google. E aqui a gente tem uma representação de qual era a expectativa de juros no começo do ano de 2024 na linha azul, que tinha uma expectativa que realmente a Selic ia continuar caindo até 2026, podendo chegar ali no patamar de 9,5% ao ano. Já agora, em outubro de 2024, a expectativa de novo é que a Selic volte a subir, voltando para o patamar de 13%. Então sim, o mercado vê a Selic podendo bater seus 13 ali em 25, 26. E eu tô te mostrando isso para reforçar que toda a expectativa mudou, era queda, agora é alta. E aí é por isso que na prática, você investidor, vai para o mercado financeiro e encontra coisas como essa aqui, ó. Um tesouro IPCA pagando 6,7%,
um tesouro pré-fixado pagando 12,7% ao ano, ou mais, se você vai para os títulos de CDB, você vai ver CDB pagando mais de 15%, pagando IPCA mais 8,7%. Então, se você olha isso aqui, basta fazer uma conta simples. Você pega uma taxa pré-fixada de 15%, trazendo ela para mês, a gente tem 1,17% ao mês. Se você pega uma taxa de IPCA mais 8%, vamos colocar um IPCA médio ali de 5%, a gente está falando de um título que vai te pagar 13% no ano. Então, isso aqui, ao mês, já vai dar 1,02%. Eita! Aí voltou o 1% ao mês na renda fixa. Pá! Aí isso vira manchete. As pessoas começam a falar sobre isso. E qual é a cagada que os investidores começam a fazer? Basicamente, vender na baixa e comprar as coisas quando estão na alta. Ou vice-versa. Dá uma olhada nesse histórico aqui, ó. Em 2008, que a Selic estava subindo, como a gente mostra nessa tabela, no mesmo ano, muita gente saiu da bolsa. Afinal de contas, 2008 a bolsa caiu, aí a renda fixa estava subindo, as pessoas começaram a trocar um pelo outro. Aí quando foi 2014, 2015, a gente viu a mesma coisa. Selic subindo, 2014, 2015, as pessoas saindo da bolsa. Aí do lado oposto, quando a Selic estava caindo, o que é que a gente viu? Como foi no caso de 2018 até 2020 ali, uma entrada massiva de investidores na bolsa, saindo da renda fixa, entrando para a renda variável. Ou seja, os investidores sempre acabam se deixando levar por esse tipo de manchete aqui. Adeus renda fixa, corte da taxa Selic abre espaço para Ibovespa disparar. E basicamente seguindo o efeito manada. Aí toda vez que a Selic está em queda, tiram da renda fixa para investir em ações. E é isso tudo que acaba ferrando a relação risco-retorno das carteiras dos investidores, até porque, se a gente parar para analisar fatos e dados, a renda fixa ela não é tão fixa assim em termos de preço. Afinal de contas, um investidor que tinha um título de tesouro pré-fixado, com vencimento em 2029, ele viu o seu título cair mais de 10% aqui em 2022, quando a taxa Selic voltou a subir. A mesma coisa aconteceu no começo de 2023. O título caiu novamente 9%, quase 10%. E o grande ponto aqui é que não existe segurança contra a volatilidade dos preços, nem na renda variável, nem na renda fixa. Então, não adianta você migrar de um para o outro achando que vai simplesmente ter uma rentabilidade mágica. Então, sendo bem direto ao ponto contigo, se você nesse momento está pensando em investir mais em renda fixa porque as taxas estão mais altas, sinceramente eu preciso te tranquilizar. A culpa de você pensar assim nem é tua. Apesar desse movimento ser errado e eu chamar isso de cagada, de besteira que os investidores fazem, isso aqui não é uma afirmação de vocês estão todos errados, eu estou certo. Até porque lá no começo eu também fiz muita besteira como essa. O meu grande ponto aqui é te alertar o perigo de tomar decisões com base em manchetes de jornais. E mais do que isso, muitos assessores de investimentos profissionais do mercado, eles se aproveitam desse pensamento de manada das pessoas e eles vão fazer o quê? Vão te ligar dizendo: olha só, eu tenho aqui uma grande oportunidade da renda fixa que há muito tempo não pagava IPCA mais 7. Conta aqui pra mim embaixo nos comentários se você já recebeu uma ligação como essa. Ou então o cara vai te dizer: olha só, esse COI aqui, ele te protege das flutuações da renda variável, mas pode te dar uma rentabilidade gigante, ainda assim com o teu capital protegido. Me conta aqui se você já recebeu uma oferta como essa. A cada novo aporte, uma grande nova oportunidade para sua carteira. Então você percebe como é que funciona o conflito de interesse? Porque depois de eu te mostrar tudo desse vídeo aqui, você começa a entender que não faz sentido trocar renda variável por renda fixa nesse momento, porque a taxa Selic subiu ou coisa do tipo. Agora, sabendo que esse movimento de manada existe, por que um profissional comissionado não vai aproveitar dessa facilidade que o cliente já quer investir em renda fixa e não vai mostrar um bom caminho para ele fazer isso? Para que gerar fricção e dizer não venda a renda variável agora que ela caiu 20%? Essa é a hora errada de vender. Isso tudo gera desconforto na relação com o cliente. E é justamente nesse momento que uma segunda opinião profissional de como você está investindo cai muito bem na tua vida. Se você tem dúvidas sobre a tua carteira de investimentos, se você acha que pode estar sendo mencionado por essas manchetes, por seu assessor de investimentos, a fazer a coisa errada, ou se simplesmente você quer saber se você está no caminho certo, mas ao mesmo tempo você não tem tempo nem conhecimento suficiente para fazer isso sozinho no mercado financeiro, você tem a opção, nesse momento, de conversar com um dos nossos consultores treinados aqui do Clube do Valor. E melhor de tudo, sem pagar nada por isso. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você se inscrever na nossa análise de carteira gratuita. A gente vai passar 1 hora olhando para o teu caso individual e ver como é que você pode ter um plano estratégico para investir cada vez melhor. Para agendar esse teu horário com um consultor não comissionado, vai ter um link aqui embaixo na descrição para você. E o meu grande objetivo com esse vídeo aqui é te mostrar que, a economia é cíclica. Você precisa aprender a lidar com isso para ganhar dinheiro em qualquer ciclo. E 2, mudar para o ativo que tem a melhor narrativa de tempos em tempos é a receita certa para perder dinheiro. Dito tudo isso, se você quiser saber qual é a ação elétrica mais barata da bolsa nesse momento, só tem uma. Você precisa assistir esse outro vídeo aqui, eu te contei tudo isso em detalhes, estou te esperando por lá.